Pessoal, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, obrigado. Turma, canal Professor Miguel Química, escreva aí, dá uma força. A voz não dá muito boa, mas vai assim mesmo, viu? Estuda as cadeias carbônicas, pessoal. Livro 1, Química 1, capítulo 2, tá bom? 16 a 24 as páginas. Não esquecer de ler e grifar com atenção, que isso vai proporcionar insights de resolução de exercícios no vestibular no final do ano. Você vai crescer muito no conhecimento, né, e acertos. Bom, turma, então vamos lá. Classificação das cadeias carbônicas, né? Cadeias abertas acíclicas, é uma coisa aberta, então não é cíclica, é acíclica ou alifática. Esse termo alifática, pessoal, vale para todas as cadeias, exceto as aromáticas, que eu vou falar já já, tá bom? Que é elevado gorduras, assim por diante, né? Então, vai tranquilo, vamos de boa aqui. Então, olha lá. Isso aqui é uma cadeia aberta, né? Tá vendo aí? Com heteroátomo, um átomo diferente entre carbonos, né? CCCC, lembra? Beleza. Fechada cíclica, né? Uma cadeia fechada é uma cadeia cíclica, né? Aromática. Então, qual é a diferença, né? Qual é a diferença das fechadas normais e da aromática, né? A aromática vai apresentar o anel, tipo o anel mesmo, o núcleo benzeno, né? Porque ele é apolar, todo hidrocarboneto é apolar, tá certo? Pertence à função orgânica do hidrocarboneto, beleza? Então vamos chegar já já. Então uma cadeia vai ser aromática, pessoal, quando ela seguir essa regra de Huckel, que eu falo mais para frente. Então olha aqui, ó. Então aromático vem de aroma agradável, né? Tá bom? Então é um benzeno aí, ó. Essa não é benzeno, tá, pessoal? Para ser o benzeno tem que ter três duplas alternadas, conjugadas. Guarda esses dois termos, ó. Duplas conjugadas, quer dizer, dupla alterna, dupla, alterna, dupla. Então, duplas alternadas chamadas de conjugadas, beleza? Então, tem a ligação π, três ligações π muito reativas, né? Então, a gente vai ver já já esse processo. Pode ser representado assim por ressonância, né? Que a gente vai falar já já, beleza? Então, nós temos as cadeias fechadas normais. Essa aqui é uma cadeia fechada normal, né? Essa já é aromática por causa das três duplas ou desse símbolo de ressonância que a gente vai falar já já. Seis carbono, 6H, beleza? Bom, turma, então tá aí. Então, fechada, cíclica, alicíclica. Então, uma cadeia fechada, ela pode ser aromática ou fechada, né, alicíclica, certo? Então, é a origina de alifática mais cíclica, né? Você pode ver aqui, ó, né? Alicíclica, vem de alifática mais cíclica, mas tudo bem. São as cadeias que não são aromáticas. Então, começa a guardar bem, pessoal, cadeia aromática, viu? Cadeia aromática, seis carbonos, três duplas, ó. Seis carbonos, as duplas em ressonância, já vou explicar isso. Aí, seis carbonos, duplas alternadas, conjugadas e os Hs. Então, isso é aromática, isso já não é, beleza? Tá? Mas a regra de Hooke vai dizer que alguns compostos podem ser aromáticos. A gente fala isso aí, mas guarda esse aqui por enquanto, que é o tipo do anel mesmo, passa um anel, né? Beleza. Então tem as cadeias fechadas, que são cadeias fechadas, chamadas o quê? Fechadas ou cíclicas, né? Tá certo? Alicíclica. Porque as fechadas podem ser alicíclica ou aromática. Então as fechadas normais, alicíclica. As aromáticas, fechada aromática, beleza? Tá? Aí você pode perceber, ó, né, que essa aqui não é alicíclica, ela é aromática, como a gente já falou, por causa dessa alternância. Vai guardando isso, beleza? Viu a diferença aqui, ó? Essa também tem seis carbonos, só que essa apresenta as três duplas conjugadas, alternadas. Ótimo. Então aí, cadeia pode ser mista aí, tem uma parte de outra aqui, ó. Você tem uma parte aberta, né? Uma parte acíclica, uma parte aberta, e uma parte cíclica fechada, né? Uma parte cíclica aromática aqui, viu, pessoal? Então essa parte cíclica aqui aromática, ó que legal, tá vendo? Devia ter escrito aqui, né? Aí, beleza? Aí, tá vendo? Cadeias, né? Cadeias. Fechadas alicíclica, que não tem aromática, né? Aí você vê que é uma cadeia, vou chamar de mista, né? Que é o beta-caroteno, né? Poliinsaturado, várias insaturações, várias duplas, ó, que beleza. Beleza? Bom, turma, então a cadeia aberta, né? Cadeia aberta ou acíclica, né? Aberta, cíclica é um ciclo. Acíclico é que não é ciclo, né? Então, cadeia aberta ou acíclica, né? É chamada aí de alifática também, claro, a gente já falou, né? Então, é cadeia aberta, né? Cadeia aberta, beleza? Essa tem heteroátomo, essa não, né? Então vamos. Vai. Homogêneo e heterogêneo, porque tem heteroátomo, né? Tá certo? Homogêneo só carbono entre carbonos, beleza? Heteroátomo tem uma insaturada, né? Dupla, aí ó. Entre carbonos, podia ser tripla também. Essa é saturada porque a dupla tá fora, tá? Tem só simples entre carbonos aqui, beleza?
Aí, tendo entre dois carbonos, traço simples é saturado. Se tiver dupla ou tripla, ela é insaturada, beleza? Então as gorduras, olha, pessoal, isso gera o quê? Gorduras, né? Gorduras são saturadas ou monoinsaturadas. Então a gordura pode ter só simples ligações ou apenas uma dupla. Se tiver duas, três ou mais, já é óleo, já é poliinsaturado. Essa diferença de óleo e gordura. Gordura é saturado ou monoinsaturado e óleo já são poliinsaturados. Óleo, beleza? Bom, então quanto às ramificações, né? Quanto aos ramos, né? Olha lá, ramificado e normal. Quanto aos ramos, né? Vamos ver? Olha lá, conta os ramos. A cadeia carbônica, vai acostumando com esse nome, cadeia carbônica principal que tem mais carbonos, viu, pessoal? Ó, você vem até aqui, desce, dá mais carbonos, tá? Aí, tá vendo? Ó, marquei a cadeia carbônica que tem mais carbonos, maior número de carbonos que é a chamada principal. O resto é ramo, ó lá. Sobrou um C, completo com HCH3, uma ramificação, um ramo, né? Beleza? Essas ramificações, pessoal, vão ser chamadas de radicais ou grupos orgânicos substituintes. É tipo você pegar esse H3 e enfiar ele aqui na cadeia. Isso que é chamado de substituinte, beleza? E vão ter seus nomes, né? Metil, etil, propil, calma aí. Esse, no caso, é o metil, né? Porque radical, o grupo orgânico vai ter terminação il, métil mais il. Ou il ou ila, tá? Que às vezes aparece ila. Nos ésteres, nos halitos aparece ila, tá? Etanoato de metila, de propila, tá certo? Ó, normal, só carbono entre carbonos, é normal. C, 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 tá? Se eu esticar aqui é a mesma coisa para frente, né? Tranquilo? É picado quando tem ramo, não tem erro, né? Vamos fazer um exercício? É o exercício aí. Página 21, número 1, né, pessoal? Então, falou aí da hidrogenação de óleos vegetais, né? Realizada para a produção de gorduras sólidas, como as margarinas, né? Tá vendo? Tal, tal. Aí falou aqui que são, entre os insumos, são utilizados, aí estão ácido oleico, ácido esteárico, são ácidos graxos presentes nos óleos aí. Ácido oleico e esteárico. Aí você já viu a diferença aqui, que esse é insaturado e esse é saturado, beleza? Então, analisa as diferenças dos compostos apresentados, vendo as semelhanças e as diferenças, né? Bom, a única diferença aqui, né, pessoal, é uma dupla ligação, ó, uma, uma ligação dupla e o outro só simples, né? Essa é a única diferença. Agora, semelhança que tem 18 carbonos, cadeia aberta, normal, só carbono entre carbono normal, e homogênea, tá vendo? Homogênea só carbono entre carbono. Se contar vai dar 18 carbonos, certo? Ó, beleza? Os ácidos graxos podem ser classificados como saturados ou insaturados, né, pessoal? Já acabamos de falar aí, né? Então, a letra B, o primeiro é insaturado e o segundo é saturado, né? Só tem simples ligações. Tá dando para pegar aí, pessoal? Classificação de cadeia? Vamos fazer mais um? Aí, aqui falou assim, né? Que a formulação de novos combustíveis, tal, né? Aí falou aqui, tá, formados por carbono e hidrogênio, e falou aqui que esse composto tem cadeia reta, né, linear, que é aberta, né? Aberta com 8 carbonos, ligados por ligações simples, sem a presença de heteroátomos. E aqui tem 8 carbonos, sua cadeia é aberta também, só que tem dupla ligação entre carbonos. Enquanto tem uma ramificação, e tem uma ramificação com carbono. Então, esses compostos são classificados quanto a saturação. Então, A é saturado, B é insaturado, né? Porque o B tem uma dupla, né? Aí fala, escreva a fórmula de A e B possíveis, né? E suas fórmulas moleculares. Então, vai lá. Então, cadeia linear com 8 átomos de carbono, cadeia reta, né? Vamos lá. Aí, cadeia linear com 8. 1, 2. Em vez de escrever 4 carbonos, pus uma aqui, abri um colchete e coloquei 4. Então tem que ser 4 carbonos, ó. 1, 2, mais 4, 6, 7, 8. Beleza? Você pode representar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai contar os H, tudo certinho, né? Que tem, na ponta tem 3 Hs, no meio dá 2, 2, 2, 2, 2. C8 h 18, beleza? E do lado de cá você vai ter 8 carbonos, só que falou aqui que uma é ramificação, um é ramo. Você vai ter os mesmos 8 carbonos, só que um vai ser ramo. Então você põe 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você põe de ramo. Podia ser aqui, aqui ou aqui. Na ponta não, né? Porque na ponta continua igual, né? Se eu descer aqui, aí continua igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuaria 8 normal. Então, como ramo tem que ser em carbono aqui, assim, tem que ser para dentro da cadeia. Ramificação é para dentro da cadeia, porque na ponta é a mesma coisa de você esticar ela, beleza? E a dupla ligação você pode pôr em qualquer lugar, nesse carbono, nesse ou nesse, pode ser qualquer um deles, beleza? E aí vai surgir os isômeros, pode ter uma parte aqui em orgânico chama isomeria, isômeros, né? Isômeros são compostos de mesma fórmula molecular, mas a estrutura deles vão ser diferentes, tá? Como aqui, por exemplo, se eu colocar a dupla aqui, igual está aqui, esse composto vai ter um nome. Se eu colocar a dupla de cá, ele vai ter outro nome, é outro composto, beleza?
Mas depois a gente fala sobre isso, né? Mais um? Aí falou aí que tem dois compostos orgânicos, né? Estrutura cíclica e saturada, né? Usados como matéria-prima na produção de medicamentos. Um dos reagentes possui um ciclo de cinco, um ciclo, um ciclo formado por seis carbonos, seis átomos de carbono e hidrogênio. Primeiro, o outro vai ter cinco átomos de carbono e um heteroátomo no ciclo. Bastante fácil, né, gente? Como é classificado o ciclo aí, né? Então, a cadeia, como é classificado do ciclo? Homociclo, né? Só tem carbono no ciclo. Então, homocíclico o primeiro, e o segundo é heterocíclico, né? Que vai ter um átomo de carbono, ó, e um de oxigênio, carbono, não, perdão, um de oxigênio no ciclo, né? Então, é heterocíclico. Uma é homocíclica, só carbono e hidrogênio, só carbono e carbono. O outro vai ter um heteroátomo, um átomo diferente, que é o oxigênio no ciclo, então, heterocíclica. Você pode falar homogêneo ou heterogêneo, mas como é ciclo, fala ciclo. Homocíclica, só carbono. Heterocíclica, um átomo de um heteroátomo. Agora as formas aqui é tranquila, né? Aí falou-se que tem seis carbonos e hidrogênios, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então vai ter hidrogênios aí, né, ocultos, né? Dois, 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 dois. E uma vai ter cinco carbonos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e um oxigênio no meio. Beleza? Bem tranquilo, né, gente? Ou não? Agora vamos falar um pouquinho do benzeno. Turma, presta atenção no benzeno, que ele aparece demais nas reações da química orgânica inteira, tá? Então, o benzeno de Kekulé, né? Então, o Kekulé, né? Conta assim, que ele sonhou com a cobra que mordia o próprio rabo, né? Ele montou essa estrutura, que já conhecia por Faraday, né? Que a forma molecular do benzeno tinha seis carbonos e seis hidrogênios, só que não conseguia dispor isso de uma maneira lógica, né? De uma maneira correta, né? Então, conta-se que Kekulé sonhou com a cobra que mordia o rabo numa serpente. Então ele levantou e escreveu seis carbonos assim e viu que cabia seis hidrogênios. E colocou duplas ligações alternadas assim, igual você está vendo aqui, ó, conjugadas alternadas. São ligações pi, né? Tá certo? Beleza? Bom, então, isso aqui, se fosse dar um nome, é um ciclo, é um ciclo hexa de seis carbonos, ciclo hexa, ó, um, dois, três. Um, três, quatro, cinco. Um, três, cinco, né, que é a posição das duplas, né? Uma está no 1, outra está no 3, outra está no 5. Né? Trieno, porque são três duplas, né? Tri, e eno, que só tem carbono e hidrogênio, né? Tá certo? Tipo alceno, né? Mas depois a gente vai falar sobre os nomes aí. Então, três duplas conjugadas alternadas. Vai acostumando com esses nomes aí. Então, ligações pi, pessoal, são mais curtas e muito mais reativas que as ligações sigma, porque as ligações pi são mais distantes do núcleo, tá certo? Por isso que ela é mais fraca, porque ela é atacada primeiramente por um reagente químico, é a primeira a ser atacada, apesar de ser mais energética, né? Mais reativa, tá? Então, o benzeno que tem três ligações sigma deveria ser muito reativo, né? Acabei de falar aqui, né? Da reatividade da ligação pi, né? Então, o benzeno deveria ser muito, mas muito reativo, né? Mas, no entanto, ele é muito estável. Por que será? Né? Como explicar esse fato que ocorre experimentalmente, né? Então, através, né, da ressonância já já. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que dominar, gente, não decorar, é que a ligação simples tem um tamanho, comprimento e angstrom, né? A dupla tem um comprimento e a tripla. A simples 1,54, a dupla 1,34 e a tripla 1,20. Então, você vê que a ligação dupla ela é mais curta do que a simples, que é mais curta ainda que a tripla, tá certo? E aí o que acontece? Quando eu fazia experimento por difração de raio-x, tá? Esse experimento mostrou que essas ligações do benzeno não obedeciam simples dupla e tripla, que todas as eras sobre difração de raio-x davam o comprimento de 1,39 angstrom, tá? Porque como o Kekulé propôs, ficava um negócio torto, cambeta, né? Uma ligação maior tá menor, fica um negócio cambeta. E os experimentos por difração de raio-x mostrou que todas as ligações são idênticas, medindo 1,39, né? Então, logo o benzeno, a rigor, ele não possui essas duplas ligações nem simples, né? Não vamos precisar de uma teoria da ressonância para explicar isso daqui, tá certo? Já que todas as ligações dele têm o mesmo tamanho, né? Tá? Então, como que ele é muito estável, né? Então vamos lá, né, pessoal? Então aí, então o cientista Robson, né, e o Wilson Armit, esse eu não achei a foto, eles publicaram um artigo sobre a ressonância do benzeno. Então, vamos ver que essas duplas elas vão sofrer ressonância, que vai ser um movimento alternado, movimento deslocalizados de elétrons acima e abaixo do plano, tá certo? Então esses elétrons, seis elétrons pi, eles vão se deslocalizar
em cima e abaixo do carbono, dos núcleos do carbono, em cima e abaixo do plano, né? Então, esse movimento deslocalizado, né, de elétrons pi, né, esse movimento ressonante, vamos dizer assim, tá certo? Né, dá uma estabilidade muito grande para o benzeno, né? Então, mas o que que é ressonância? Acabei de falar, mas vamos entender melhor. Olha primeiro aqui, olha primeiro aqui nesse GIF, tá? Tá? Até porque a ressonância vai estabilizar o anel. Vamos olhar aqui no GIF primeiro. Não estou conseguindo tocar o GIF, peraí. Opa, agora apareceu. Eu acho que está muito para baixo. Peraí, aguenta a mão. Vamos lá, agora sim. Olha só, percebe bem, ó. Então, o que vai acontecer? O par de elétrons aqui, o H perde o elétron para que esse par de elétrons vai entrar em ressonância, em alternância aqui, ó. E as duplas vão alternando, olha lá, as duplas alternando, ó. Isso é ressonância, tá vendo? Vai mudando de posição no anel, tá vendo? Aqui está negativo porque o H perdeu um elétron para cá. Então, um par de elétrons. Vamos ver de novo? Então, ó, tá? Então, o hidrogênio perdeu um elétron para a estrutura está negativa agora, é um ânion. Tá? Então, um desses pares de elétrons aqui vai acabar entrando em ressonância. Porque essas duplas aqui, elas vão começar a alternar. Elas vão começar a alternar. E aí vai ter que entrar par de elétrons ajudando nessa alternância, né? Vai lá para você ver. Ficou de olho, ó. Olha lá, o H perde o elétron para cá, tá o par de elétrons. Fica de olho, ó. Vem para cá, ó. Aí a dupla pula e vai indo, ó. Essa alternância, esse movimento deslocalizado aqui, né, de elétrons pi acima e abaixo do anel, é o que a gente chama de ressonância. Então ela estabiliza a molécula, né? Ela deixa a molécula, ela diminui a reatividade da molécula, porque blinda, né? O benzeno ele é blindado por elétrons, acima e abaixo do plano. Olha esse outro GIF aqui embaixo, que você vai entender melhor, ó. Esse aqui da direita, ó. Deixa ele rodar direitinho para você entender. Fenômeno da ressonância. Quer ver? Aí já dá para você ver mais ou menos aqui, né? As ligações π, olha lá. As ligações π, cada ligação π tem dois elétrons, que vai formar uma nuvem de elétrons acima e abaixo desse plano. E percebe que as ligações π são elétrons um pouco mais distantes do sigma, mais distante do núcleo. Ó, mais para cima, tá vendo? Ó, viu que legal? A hora que elas interpenetram, né? Forma uma nuvem de elétrons acima e abaixo do plano. Deu para perceber? Bom, então aí, Linus Paulo, né, pessoal? Ele propôs, então, o quê? Já que o benzeno não pode ser a rigor alterna, dupla, né? A rigor, vamos aceitar, né? Mas a rigor não é. Então, o que que ele propôs? Ele propôs que o benzeno possui uma estrutura única, que era um híbrido de ressonância. O que que é um híbrido? Uma mistura, né? Uma mistura. Então, olha aqui para você ver, ó. Então, para você ver aqui, ó. Dupla, alterna, dupla. Aqui em outra posição. Tá vendo só? Diferente dessa, percebeu? Então o benzeno não é nenhuma dessas formas, na verdade, que são formas canônicas. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem essas duas formas, né? Então isso aqui é chamado de formas canônicas, né? Tá certo? Isso não é a realidade do benzeno que a gente já falou, porque sob raio-x, todas as ligações têm o mesmo comprimento aqui. E a simples é um 54, a dupla um 34, fica cambeta, fica torto, né? Então o benzeno a rigor não pode ser isso nem isso. A gente vai aceitar, tá certo? Vai aceitar teoricamente, né? Mas não pode. Então, o benzeno seria o quê? Olha lá. Formas canônicas são teóricas, não existem na verdade, né? Por quê? Né? Olha lá. Porque as ligações são idênticas, né? Foi medida sob difração de raio-x. Então, o que que a gente vai admitir? Vai admitir uma estrutura assim, ó, onde os elétrons π, né? Eles deslocalizam acima e abaixo do plano, né? Blindando os carbonos, né? Blindando. Então, o benzeno ele é blindado por elétrons. Aí fica melhor representar por esse círculo, que indica essa ressonância, esse movimento alternado, né, de elétrons π deslocalizados, né? Viu que interessante? Então, o híbrido de ressonância é um intermediário das formas canônicas. Então, Kekulé propôs, Paulo propôs isso, né? Então, o benzeno seria nem essa forma, nem essa, seria o intermediário, né? Então, até que essa é a melhor representação para o benzeno, tá bom? Não deixe de fazer o exercício, página 28,5, hein, galera? Tranquilo? Olha lá. Então, o híbrido de ressonância é a representação mais próxima da realidade. Ainda não é realidade total, ainda não, né, gente? Mas é a aproximação da realidade, né? O híbrido de ressonância, né? Que é, tá certo? Que é um intermediário entre as formas canônicas chamadas, tá bom? Bom, turma, então tá aí, né?
Mas vamos aceitar sim o benzeno. Claro, a mais completa seria essa, mas vamos aceitar o benzeno com essas três formas, inclusive a de Kekulé, né? Então, aí, beleza? Então a ressonância estabiliza a molécula, diminuindo sua reatividade, fica mais estável por isso, né? Tá? Por isso o motivo, o benzeno vai fazer reações, né? Realizar reações de substituição mais facilmente do que a de adição, beleza? A gente vai ver depois reações orgânicas. E aí, pessoal, Huckel, né? Huckel, Arthur Joseph Huckel, né? Então, químico alemão que propôs, né? Teoria aí para você determinar quando o composto é aromático, né? Lá, par de elétrons pi, outro par de elétrons pi, outro par de elétrons pi. E segundo a regra dele, um composto será aromático, não só o benzeno, mas quando seguir essa regra aqui, ó, 4n mais 2 é igual ao número de elétrons pi. Então, 4n, que n é um número inteiro, diferente de zero, certo? Então, 4n mais 2 é igual a 6, ó. 2, 4, 6 elétrons pi. Então, n igual a um número inteiro aromático, beleza? Tá? Então, vamos classificar as cadeias, depois a gente volta nessa parte mais um pouquinho, tá bom? Então, se você pegar qualquer cadeia, tá? Obedecer essa ordem, 4n mais 2, tá? Igual ao número de elétrons π, e n deu um número inteiro, você pode classificar o composto como aromático. Então, não será só o benzeno. Tem outros compostos que eles admitem aromaticidade, tá bom? E o termo aroma vem do aroma mesmo, agradável, né, gente? Claro que depois descobriram outras substâncias, né? Que são até cancerígenas, se for cheirar com odor, terrível, né? Bom, então tá aí as formas que são aceitáveis, né, sendo que essa mais correta, né, que é a classificação das cadeias aromáticas, né? Então, apresenta o benzeno, o anel benzeno, de uma dessas maneiras, então, beleza? Beleza, então vai lá. Então, ela pode ser, sempre será homocíclica, né, insaturada, né? Já vai admitir as ligações duplas, né? Homocíclica insaturada, beleza? Aí, pode ser mononuclear se tiver um núcleo só no anel, ou polinuclear, de núcleos condensados ou núcleos isolados, tranquilo, tá? E a gente pode fazer um exercício aqui. Então tá aí, tá? Aí falou que o pesquisador tá, compostos aromáticos, o naftaleno, né? Tá aqui a forma C10H8, né? Aí falou assim que ele é pela junção de dois anéis benzênicos, né? Comercialmente conhecido por naftalina, tá? Utilizado como repelente de traço e na síntese de corantes. Com base na forma molecular, na descrição do naftalina, representa sua forma estrutural. Então falou aqui que os dois núcleos estão juntos. Então você vai desenhar 10 carbonos, né? Com núcleos juntos aí, aqui, ó. Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Aí você alterna as duplas, então. Dupla, alterna, alterna. Te cai melhor para você enxergar, vai. Alterna, 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 né? E de cada vai, né? Uma, duas, não vai caber outra aqui, né? Porque o carbono só pode fazer quatro ligações, né? Uma, duas, três, quatro. Ó, um carbono aqui. Uma, duas, três, quatro ligações, certo? Então aqui não pode ter dupla aqui nem aqui. Então fica de cá. Aí mais correto dessa maneira, né? Mais aceitável dessa maneira, né? Que é o híbrido de ressonância, né? Que mais se aproxima da estrutura real. Justifica porque o naftaleno é considerado composto aromático, né, pessoal? Que tem elétrons pi deslocalizados, né? Tem elétrons pi deslocalizados, conjugados, alternados, né? Acima e abaixo do plano, tá? Então ele é um composto aromático por isso que ele apresenta elétrons pi deslocalizados, né? Acima e abaixo do plano, beleza? Classifica o naftaleno em relação à cadeia carbônica. Agora cuidado aqui, gente, ó. Cuidado, ó. Uma cadeia carbônica será ramificada se tiver carbono lateral. Tá vendo? Aí, porque isso que é a minha indignação com o pessoal da química da UPAC. Por que que eles não uniformizam isso, né? O aluno está acostumado, né? Cadeia ramificada, carbono terciário. Aí tem carbono terciário que não é ramificado. Então, essas coisas tem que mudar na UPAC. E os caras não mudam. Desde quando eu era aluno, estou me aposentando, né? Me aposentei já aqui, vou me aposentar. E mais ainda, eles não mudam esse negócio, né? Então, quando a cadeia for fechada, tá? Então, será ramificada se tiver carbono lateral, porque os carbonos terciários vão fazer parte do ciclo. Por exemplo, se você contar aqui, tem um carbono aqui terciário. Ó. Esse carbono está ligado a um, dois, três. Aí você ia classificar como ramificada. Mas, na verdade, você não tem ramo. Estão juntos aqui, você não tem ramo, né? Então, guarda isso aí, vai, tá? A cadeia carbônica fechada, ela é ramificada se tiver um ramo. Se tiver um carbono para fora aqui, ó. Tipo aqui, ó. Um C para fora, assim por diante, tá joia? Então, por isso era aromática normal, não é ramificada então, tá? Polo nuclear, tem dois núcleos, né? Polo nuclear condensada. Tranquilo? Tranquilo nada, né? Essa parte do ramificado é ruim, né? Falou da luciferina aí, pessoal, né?
Então tá aqui a forma determina a fórmula molecular da luciferina. Bom, já você vai ter que contar os carbonos, né? Conta os carbonos, cada vértice é um carbono, conta os carbonos, por exemplo, depois completa com hidrogênios, né? Então, por exemplo, aqui C tem três ligações em volta dele, uma, duas, três, falta uma para dar quatro, certo? Aqui, por exemplo, vamos pegar onde aqui, C, tem duas ligações em volta dele, faltam duas para dar quatro, põe dois Hs, e assim por diante, certo? O N, só três em volta mesmo, né? E assim, aí você vai contar, você vai contando aí agora, beleza? Então você vai contar isso, vai dar 11 carbonos, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu certo. Vai dar 8H, N2, tá fácil. N2, S2, né? S2 e O3, né? Tranquilo? É só contar aí. Como essa cadeia carbônica é classificada, quanto ao fechamento e a presença de heteroátomos. Bom, quanto ao fechamento, né? Quanto ao fechamento, você está vendo que é a cadeia, né? Mista, né? Tem uma parte que é aberta, né? E uma parte fechada. Agora, heteroátomo ele é heterocíclico, né? Heterogêneo, no caso, é heterocíclico, tem átomo diferente entre carbonos, beleza? A estrutura dela contém simples e duplas alternadas entre carbonos do anel aromático. Explique como essa cadeia pode influenciar na estabilidade da estrutura química. Bom, é aquilo que a gente já falou, né, pessoal? Alternadas é igual a conjugadas, que é igual a ressonância, tá? Então, duplas alternadas conjugadas vai estabelecer o fenômeno da ressonância. O que que é ressonância? Semelhante ao benzeno. O que que é ressonância? É o movimento alternado, sincronizado, né? Deslocalizados de elétrons π acima e abaixo do plano, tá? Então, isso é a ressonância, beleza? Tá? Então, alternadas, conjugadas, igual a ressonância eletrônica, tá certo? Semelhante ao do benzeno lá, tá explicado. Bom, turma, vou fazer mais um. Bom, aqui tá falando aqui das árvores da família do pau-brasil, tá? E fala, determina a sua massa molar. Bom, então, você tem que determinar a forma molecular primeiro, né? Então você tem que fazer a mesma coisa da questão anterior, tá? Conta os carbonos, tá vendo aqui? Eu tenho um C, tem três ligações em volta. Vamos para dar quatro. Aí você determina a forma molecular primeiro, né? Então vai dar 16 carbonos, 14 H e 5 O. Aí você vê, o carbono é 12, 16 vezes 12. O hidrogênio 14 vezes 1, o A16, 5 vezes 16, multiplica tudo, soma vai dar 286 gramas por mol, tá? Já. Você tem que desenhar aí, bonitinho, se errar já era. Descreva as características estruturais, tal, considerando todas possível classificação para a cadeia carbônica. Bom, cadeia carbônica, então vai lá, né? Então, mais uma vez, né, pessoal, uma cadeia fechada, igual você está vendo aqui, tá certo? Ela será ramificada se tiver carbono lateral, né, que não tem aqui, por exemplo. Se tivesse um C para fora aqui, né, um C para fora seria ramificada. Porque os carbonos terciários fazem parte do ciclo principal, como anteriormente, tá bom? Então, né, ela é aromática normal, né, polinuclear, aromática, vários núcleos de polo nuclear condensado, né, que estão todos juntos, né? E heterocíclico, que é um átomo diferente entre carbonos. Tá joia? Ah, e falou aí, né? Explique, tá. Você possui carbono primário, né? Opa, carbono primário, falou aqui, eu tinha esquecido, ó. Carbono primário é aquele carbono ligado a um carbono ou nenhum. O único é esse, né, pessoal? Acabei de mostrar, né? Esse carbono está ligado a um carbono aqui só. Então, esse é o único carbono primário. O resto é secundário, esse é terciário, secundário, assim por diante. Beleza? Bom, turma, não deixar de fazer os exercícios aí na plataforma, lá online, né? Ou então no livro. Aí você mostra para mim, o professor lá. Fala, professor, eu fiz um livro aqui, ó. Mostra para mim, que a gente tá na sala mesmo, já fazendo no livro, né? Tá certo? Mas quem fizer na plataforma faz lá que depois eu vejo também, tá joia? Só me falar lá. Bom, falando um pouquinho aqui, pessoal, um pouquinho do naftaleno, né? Então, naftaleno é aqui, ó, essas bolinhas, vocês já viram, né? É um experimento interessante, é quando você coloca vinagre, naftalina e bicarbonato de sódio, né? Tá certo? Aí essas bolinhas, com o passar do tempo, né? Tá certo? Elas vão desprendendo CO2, ficando mais leve, né? E vindo para cima, né? Lá. O CO2 liberado, né? Adere as bolinhas, fazendo elas flutuar. Então vai liberar CO2, né? Ah, o CO2 aqui, desculpa, é do bicarbonato, viu, gente? CO2 e bicarbonato. Aí ele vai aderir as bolinhas, porque é apolar com apolar, né? Apolar, CO2 é apolar, hidrocarboneto é apolar. Então, CO2 vai aderir pela polaridade, né? Tá certo? Né? E vai pegar as bolinhas lá embaixo, né? Aí vai subir, né? Fica menos densa, elas flutuam. Aí chega aqui em cima, né? Ela chega em cima, o CO2 escapa e a bolinha pode afundar novamente. Tá um experimento bem legal aí.
Bom, turma, aqui, essas duplas deslocalizadas, alternadas, conjugadas, né, do fenômeno da ressonância, né, olha lá, em compostos, né, em outros compostos heterocíclicos, né, hétero que tem uma diferença no ciclo. Quando vai ocorrer? Ocorrerá quando, pessoal? Quando a possibilidade de conjugação, alternância de duplos igual no benzeno. Por exemplo, essa dupla pode alternar para cá, ó. Por exemplo, essa dupla pode alternar para cá, tá vendo? Essa pode alternar para lá, pode alternar, tá vendo? Ó? Tem espaço para ela alternar, beleza? Aí você tem que ter cuidado no seguinte, a ligação π, olha lá, outra ligação π, aí, pessoal, ó, o benzeno tem um par de elétrons, o nitrogênio tem um par de elétrons livre aqui, tá? Ele está adjacente ao lado da dupla, adjacente. Ó, o N está adjacente. Ele está ao lado da dupla, tá certo? Beleza? Então, olha lá, ó. Esse par aqui não conta, não está adjacente, tá? Esse par de elétrons está adjacente. Esse N está adjacente ao lado da dupla. Esse par não está adjacente, né? Não conta, né? Beleza? Porque não tem espaço para entrar em ressonância aqui, ó. Como é que ela vai entrar? Porque tem que ter do teu par de elétrons é a dupla. Como é que ela vai entrar em ressonância aqui? Aqui tem espaço para entrar em ressonância, ó. Aqui não tem como ela entrar aqui. Ah, mas podia entrar de cá, né? Podia entrar de cá então, mas ela vai vir para cá, essa vir para cá e essa aqui. Vai acontecer o quê? Né? Então, olha lá para você ver. Ó. N colado na dupla. Então, esse N colado na dupla aqui, ó, o N está colado na dupla. Então, aqui está difícil a ressonância. A ressonância tende a ocorrer para aqui, nessa posição, ó. Tá certo? Ó? Aí. Aí o N entraria para cá, essa ia para lá, né? Essa dupla vem para cá, tá joia? Aí, fazendo a continha aqui, como é que ficaria então? Aí 4N mais 2, né, igual ao número de elétrons π. Então aqui, olha lá, 4N mais 2 igual a 6, né? Tá certo? Então N igual a um aromático, tipo no benzeno aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então um par desses vai entrar em ressonância. Então você conta 6 elétrons, beleza? Vamos fazer mais um aqui para você pegar a manha? Vamos lá? Olha esse daqui, por exemplo, ó. Mesma coisa lá, tá? Então, o oxigênio está ao lado das duplas. O oxigênio aqui está adjacente, ao lado de duas duplas. Você vê que tem espaço para ela entrar em conjugação, né? Estão conjugados alternados, tem espaço para ela estabelecer essa ressonância, né? Olha lá para você ver. Dupla de novo, olha lá. Olha, dois pares de elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons, né, pessoal? Tem dois em ligação, falta mais dois pares. Aí o que vai acontecer? O par da esquerda, né? Ou da direita, eles vão entrar em ressonância aqui, ó. Eles entram aqui, esse vem para cá e esse vem para cá, né? Aí depois, esse pode entrar aqui, esse vir para cá e esse vir para cá e assim, fazer esse tipo de coisa, ó. Tá certo? Esses movimentos sincronizados, deslocalizados, tá? Então vai dar 6. 6 também. 2, 4, 6. Um par entra, o outro não, né? É porque é por vez, né? Tá certo? Se entrar um par aqui, essa tem que vir para cá, tá certo? Essa vem para cá, tá? Aí depois ela pode vir para cá e voltar novamente. Então, N igual a 1 aromático, beleza? Bom, e aqui agora para determinar, né, pessoal? Vamos lá, quais são aromáticas, né? Então vamos devagar aqui, olha lá. O cloro, né? Ganha, tem 7 elétrons, né, de valência. Precisa de um para ficar com 8, olha lá. Ganha um elétron, olha lá, ganha um elétron. Olha lá, ganha um elétron, beleza? Tá certo? Olha lá. Emparelhou. Então o elétron emparelhou. Emparelhou, tá certo? Então, nós temos aí, né, um ânion, né? Um ânion, ele é um átomo, um grupo de átomos, né, com elétron emparelhado, né? Tá certo? Só para você entender aqui já já, né? Olha lá, Cl-. E o ânion cloreto. Essa cadeia lá, tem dois elétrons π só. Um, dois. 4N mais 2 igual a 2 e N igual a zero. Então, aqui, você tem, ó, 2, 4, 6 elétrons π. Deu N deu igual a 1. Aqui, nessa de cá, olha lá. 2, 4, 6, 8 elétrons π. Então, N deu 1,5. Agora aqui, ó, para você ver. 2, 4, que você tem um par de elétrons livres aqui, ó, tipo ânion, para entrar em ressonância. Igual a gente viu para trás, 6. Então, N igual a 1. Então, quais são? Então, tá aí, né? Essas duas são aromáticas, consideradas aromáticas, né? As outras não. Beleza? Ó, gente, esse foi um aprofundamento que eu fiz aqui. Espero que você tenha entendido, tá bom? Tá, mas valeu. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por ter visto o vídeo aí. Estou fazendo com muito carinho essas gravações. Mas eu preciso muito, gente, muita colaboração de vocês para que dê tudo certo, tá? Valeu então. Um beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigado. Fico com Deus. Como vocês dizem, fui.